Mais uma vez, boa tarde, galera do YouTube. Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais uma matéria, mais uma mensagem de Deus para o meu e também para o seu coração. Tá bom? E agora, gente? Eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus que diz em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Ou viverá da fé. Da fé. Amados, essas são palavras escritas pelo apóstolo Paulo ao povo de Roma. Aqui ele declara o verdadeiro assunto do livro de Romanos. Para quem não sabe, Jesus Cristo, ele é descrito no livro de Romanos como a nossa justificação. E lá no capítulo 5, versículo 1, esse mesmo apóstolo Paulo diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, Deus paz para com Deus, por meio ou por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui ele declara o assunto do livro de Romanos como a justiça pela fé. Né? E aí ele começa dizendo o seguinte, gente: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aí eu digo o seguinte: se toda a igreja, se todo o corpo de Cristo vivesse essas palavras que Paulo disse. Hã? Eu acho que se todos vivessem no dia a dia o que Paulo disse aqui, eu acho que a maioria dos crentes de hoje estariam no centro da vontade de Deus. Mas infelizmente isso não tem acontecido. Sabe por quê? Porque muitos têm envergonhado o Evangelho de Cristo. E aí você pode estar se perguntando, já como Josias, como é que a pessoa consegue envergonhar o Evangelho de Cristo? Simples. Quando ele nega Cristo. Quando as pessoas perguntam: fulano, você é crente? E você, porque eu te vi lá dentro da igreja. Qual seria a resposta certa? Sou crente, sim. Tanto é que eu quero te convidar para você participar do culto. Não. Sabe o que muitos estão fazendo? Ah, não, eu vou lá só para
Fulano lá na igreja me convidou, eu fui lá. Amados, isso é negar o Evangelho de Cristo. Isso é negar Jesus. E aqui o apóstolo Paulo lhe diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E aí eu te pergunto, nessa tarde, o que é que você tem feito com o Evangelho de Cristo? Tem anunciado? Ou você tem negado? Porque aqui o apóstolo Paulo lhe diz que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aí eu te faço uma outra pergunta. Corpo de Cristo e galera do YouTube, você tem crido no poder de Deus? Você tem buscado o poder de Deus na tua vida? Porque muitos sabem dessa realidade, mas não seguem. Muitos ignoram. Muitos dizem: ah, não, esse poder do Evangelho de Cristo é só para o pastor. Aí eu te pergunto, aonde está escrito isso na Bíblia? Que só o pastor tem o poder de anunciar o Evangelho de Cristo. Onde está escrito, irmãos? Você já viu isso na Bíblia? Porque é a Bíblia que você tem que seguir. Não é os seus conceitos próprios. Não é o que o homem te determina para fazer. É a palavra de Deus. É o Evangelho. E esse Evangelho você não deve envergonhar. Muito pelo contrário. Você tem que anunciar para as pessoas. Que tipo de pessoas? Aqueles que não estão nos caminhos do Senhor. Aqueles que você encontra no dia a dia. Que você cumprimenta com oi, com bom dia, com boa tarde, com boa noite. Viu? O foco aqui, irmãos, é não negar Jesus. E Paulo teve autoridade para falar isso porque ele viveu isso durante todo esse ministério. Porque a cidade de Roma era uma cidade idólatra, como é até hoje. Você vê lá o Papa, Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano era uma cidade de Roma. Viu? Era uma cidade do estado de Roma, lá na Itália. Hoje é um país menor. Mas é um país que acabou tendo uma certa importância na história do mundo. Porque é lá que reside o Papa. É lá que está a Igreja Católica. Lá no Vaticano. A Igreja Matriz Católica. Então, amados, se temos a verdade do nosso coração, se temos essa palavra que o apóstolo Paulo fala que é poder de Deus para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, então eu e você não devemos ignorar essa palavra para as pessoas. Porque você falar que é crente dentro da igreja, é a coisa mais fácil do mundo, irmãos. Eu estava até comentando com o presbítero Edson, que pregou aqui no canal. A coisa mais fácil do mundo é servir a Deus dentro da igreja. Mas para mim. Agora lá fora. Que o mundo, a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno. Que o Deus desse século, Satanás, cegou todos os olhos de todos aqueles que vivem no mundo,
para não enxergar a glória de Deus na vida deles. É para essas pessoas que nós temos que dar testemunho. Amados, negar a Cristo é não dar testemunho. É dar falso testemunho para o mundo. Não, irmãos. Deus nos escolheu para ser sal e luz. E quem é sal e luz, não se deixe esclarecer. Muito pelo contrário. Ele dá bons frutos. E aos frutos, irmãos, que no dia do juízo final, que Deus vai cobrar de mim e que Deus vai cobrar de você. Mas para isso, você precisa vestir a camisa de servo e de principalmente amigo de Deus. Então, amados, essa palavra que eu deixo para você nessa tarde. Não negue a Jesus. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Porque Jesus Cristo foi bem claro na tua palavra. Aquele que me envergonhar aqui na terra, eu envergonharei lá no céu. Então, amados, quando as pessoas falarem para você, fulano, você é cristão, você é crente, diga o seguinte: sou, e eu tenho algo para te mostrar que ninguém tem coragem de te mostrar. Aí a pessoa vai te falar o que é. Aí você pode dizer que nem Pedro: não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho Jesus Cristo para te oferecer. Ele te ama e Ele morreu na cruz da tua vida. Seja ainda assim, você pode ganhar almas para o reino de Deus, mas ao mesmo tempo você está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Portanto, não negue a Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.